Fórum Mídias de hoje, 18 de fevereiro de 2026. Está aí o carro com o Bozo preso. O desfile que a Globo censurou. Mostrou pouco e não comentou. E por que a Globo fez essa cobertura censurada, envergonhada? Logo no início, aqui está o repórter Pedro Bassan. Logo no início, ele leu esse texto. Leu não, né? Estava decorado. Ele mandou esse texto aqui, ó, nota da Globo. Aí foram pelo menos 10 iniciativas, isso antes do desfile de uma escola. Nunca aconteceu antes. Foram pelo menos 10 iniciativas contestando o desfile ou repasse de recursos públicos para acadêmicos de Niterói. Esses questionamentos seguiram vários caminhos, representações no Ministério Público e no TCU, além de ações na Justiça Comum e na Justiça Eleitoral. Cada ação trouxe pedidos específicos, mas, de maneira geral, argumentaram que o enredo pode configurar propaganda eleitoral antecipada do presidente Lula, que já anunciou a pré-candidatura à reeleição. A lei das eleições proíbe propagandas de candidato, pereré, paralau. As ações também buscaram impedir o repasse a acadêmicos de Niterói ou obrigar a escola, periri, paralau. Aí, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral julgou, na última quinta, as ações e decidiu negar, por 7 votos a 0, impedir a proibição do desfile. Porra, então para que fazer isso tudo aí? Dar voz a tudo isso que foi negado pelo TSE por 7-0. Por 7-0. É para criar o clima já, né? E se desculpar para a cobertura vergonhosa que fez do Carnaval. E por que a Globo não pôde fazer a cobertura que usualmente faz, comentando, olha isso, olha aquilo? Porque muitas das coisas que são mostradas, que foram mostradas no desfile da Acadêmicos de Niterói, o telespectador da Globo nunca ouviu a história do Lula contada como foi pela Academia de Niterói, desde lá com a mãe dele, passando fome, saindo de lá, vindo para São Paulo, as lutas, o sindicato, as greves, tudo isso. A Globo sempre mostra o Lula com aspecto negativo e a escola de samba enaltecia o Lula. Então, não podia mostrar para o público, senão o público falou, ué, Globo, o que é isso aí? Nunca vi isso, não é? Olha a letra, só a letra do samba, que é da Tereza Cristina, André Diniz, Paulo César Feital, Fred Camacho, Júnior Fionda, Arlindinho, Lequinho, Tiago Oliveira e tem Júnior, o intérprete Emerson Dias. Olha a letra do samba, para quem não acompanhou, está por fora, mas aqui conta uma história que você não vê na Globo. A história, primeiro, a ideia genial da escola foi que a história do Lula é contada pela mãe do Lula. Eu vi brilhar a estrela de um país no choro de Luiz, à luz de Garanhuns, lugar onde a pobreza e o pranto se dividem para tantos e a riqueza multiplica para alguns. Me via nos olhares dos meus filhos, assombrados e vazios com o peito em pedaços. Parti atrás do amor e dos meus sonhos. Peguei os meus meninos pelos braços. Brilhou um sol da pátria incessante para o destino retirante, te levei, Luiz Inácio. Por ironia, 13 noites, 13 dias, me guiou Santa Luzia, São José alumiou. Da esquerda de Deus Pais, da luta sindical à liderança mundial, vi a esperança crescer e o povo seguir sua voz. Revolucionário é saber escolher os seus heróis. Zuzu Angel, Enfio, Vladimir, que pagaram o preço da raiva. Nós ainda estamos aqui no Brasil de Rubens Paiva. Lute para vencer, aceite se perder. Se o ideal valer, nunca desista. Não é digno fugir, nem tampouco permitir
leiloarem isso aqui a prazo à vista. Tem filho de pobre virando doutor, comida na mesa do trabalhador. A fome tem pressa, Betinho dizia. Teu legado é espelho das minhas lições, sem temer tarifas e sanções, assim que se firma a soberania, sem mitos falsos, sem anistia. Quanto custa a fome? Quanto importa a vida? Nosso sobrenome é Brasil da Silva. Vale uma nação, vale um grande enredo. Em Niterói, o amor venceu o medo. Olê, 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 olá. Vai passar nessa avenida mais um samba popular. Olê, 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 olá. Lula, Lula. Isso aqui foi outra coisa que irritou tremendamente, porque as pessoas têm uma dificuldade cognitiva, né? Os bolsonaristas, eles fazem uma leitura particular do universo. Aqui é uma crítica às famílias conservadoras, porque são conservadores entre aspas, porque eles falam em honestidade e são corruptos. Eles falam em família e traem a mulher, né? Tem detetive de calcinha, é uma loucura. Aqui, os setores do desfile, porque isso tudo é explicadinho. Então, a Globo, sabe, a Globo recebe todo o resumo do desfile. São mais de 200 páginas. Aliás, se você que está aqui me ouvindo tiver interesse em ver, de qualquer escola, vai lá no site da Liesa, que é Liga das Escolas de Samba do Rio. Lá tem a justificativa de todas as escolas, os enredos, a letra do samba, os setores, o que cada um setor, o que significa. Então, quando a pessoa está assistindo o desfile, tem todas as informações do que é aquele carro, quem está ali em cima, quais são os personagens. Está tudo lá. Então, se não diz, é porque não quer. Então, resumindo aqui, eram 5 setores da escola. No Choro de Luiz, a Luz de Garanhuns, Lula nasce em meio ao medo, aí fala daqui do nascimento até que, ou seja, combina uma natureza exuberante com a aridez da seca. O primeiro setor do desfile da Acadêmicos de Niterói utiliza o realismo fantástico, baseado nos contos da tradição oral da região, narrados por Dona Lindu, para marcar o início da trajetória do Lula. Depois, para o destino, o segundo setor conta do início da década de 50, a grave seca em Pernambuco, e as consequências desse fenômeno levam a família a migrar para São Paulo. Aí vem o terceiro setor, que é da luta sindical. O Lula se torna torneiro mecânico, e aí vira líder sindical, e etc. Aí vem o quarto setor, já o Lula presidente da República, reconhecido por suas políticas sociais, etc. Aí vem o quinto e último setor, que Acadêmicos encerra o desfile dialogando com o país que vive hoje. Em seu terceiro mandato como presidente, Lula volta a encarnar pautas voltadas ao trabalhador, ao mesmo tempo que enfrenta uma extrema-direita raivosa. O fim da nossa apresentação é uma ode à soberania nacional através da figura de Lula. A Globo não podia mostrar esse desfile tal como ele foi, tal como ele está descrito. A Globo não podia fazer isso. Então, estão aqui, os bolsonaristas irritados, porque a escola representou o Bolsonaro como Bozo preso, e ele é isso, está preso, e os conservadores irritados com isso aqui, dizendo que houve um desrespeito à religião. Eu não consigo entender onde uma lata de conserva é desrespeito a alguma religião. Agora, para o ridículo não ficar pouco, a OAB do Rio de Janeiro repudia a intolerância religiosa em desfile da Acadêmicos de Niterói.
Eles ficam. A OAB do Rio de Janeiro não tinha mais nada o que fazer do que mandar uma dessa. Agora, isso tudo tem uma explicação. É isso aqui, ó. O Lula, o personagem principal do desfile da Acadêmicos de Niterói, e que já anunciou sua disposição de concorrer a mais um mandato. Ele ainda não é candidato, porque nem é só a partir de abril, mas ele é o pré-candidato. E as pessoas já estão preocupadas com isso, por causa disso aqui, ó. Eleições de 2022. Folha de São Paulo, Datafolha. Lula é o melhor presidente da história para 51% e Bolsonaro o pior para 48%. Então, em 2022, Lula ainda era o melhor presidente da história do Brasil. Agora, isso com 51%, mas isso já foi mais. Olha aqui, ó. Em pesquisas anteriores do Datafolha, mostra que em 2010 o Lula tinha 71% de melhor presidente do Brasil da história, concorrendo com todos os presidentes, Getúlio e tal. Depois, com os anos, né, dos ataques à presidenta Dilma, e aqui, quando ela é derrubada e vem os governos Temer, junto com a Operação Lava Jato, prisão de Lula e tudo, a aprovação dele caiu, chegou a 29%, como o melhor, mas mesmo assim nunca deixou de ser o melhor presidente do Brasil da história, na opinião do povo. E aí ele voltou a subir e em 2022 estava novamente com 51% de... Você vê que todos os outros estão aqui abaixo dos 10%. Então, é uma diferença muito grande. Isto é que a Globo não quis mostrar. Isto que é uma trajetória vitoriosa de uma pessoa que saiu da miséria, trazido pela mãe para São Paulo, e conseguiu, como torneiro mecânico, ser o primeiro operário presidente do Brasil, o primeiro sem estudo universitário, e escolhido o melhor presidente do Brasil pela população. É isso que a Globo não engole, porque essa história de superação, isso nunca deu um Globo Repórter, aquelas histórias do Globo Repórter. Veja hoje no Globo Repórter, não é? O menino pobre de Garanhuns que chegou a presidente da República e hoje é reconhecido no mundo. Não é? Isto a Globo não podia cobrir, porque ela nunca mostrou para o telespectador dela. E o desfile da Acadêmicos de Niterói contou essa história que a Globo não conta porque não quer, porque a Globo tem rabo preso com a Lava Jato, e a esperança deles é que haja uma nova Lava Jato este ano, para que o Lula não consiga se reeleger. Porque eles não têm candidato. Eles querem tirar o Lula, como foi em 2018. Agora é a mesma coisa. Eles não têm nenhum candidato. Eles querem é que tire o Lula para tentarem vencer a eleição. Foi isto o Fórum Mídias de hoje, que a partir das 14 horas estará como um corte aqui na TV Fórum.